Caros irmãos em Jesus, que a paz nos abençoe. O nosso tema, nesta parte prática da doutrina espírita, que esse livro, Reuniões Mediúnicas, é justamente a parte prática do espiritismo. A parte teórica, a parte dos princípios, vocês tiveram no Iniciação e mesmo no segundo ano a respeito de mediunidade, não é? E agora nós estamos vendo muito mais a parte prática do espiritismo. Então temos esse tema, exibicionismo e fanatismo. Vocês não vão encontrar muita bibliografia a respeito, porque nós tiramos isso do livro que está lá na apresentação, diz que nós vamos seguir o livro dos médiuns e também o manual do dirigente espírita, que é do Emílio Manso Vieira, e um outro companheiro. Mas esse livro eu acredito que está esgotado. Na biblioteca lá da sede, nós temos, mas por fora vocês não vão conseguir comprar. Também lá ele não diz muito mais do que isso que nós estamos falando aqui. Mas nos livros de André Luiz, e em certos romances e livros de outros autores, vocês vão encontrar na parte prática, eles comentarão este problema, porque nós estamos falando de reuniões mediúnicas, como seria o ideal, quais os probleminhas que nós encontramos, como contornar, não é? É isso que nós estamos aprendendo, para que a prática espírita seja assim tão digna quanto é a parte teórica, não é? Os princípios doutrinários. Então vamos lá ver o que nós podemos falar sobre exibicionismo, primeiramente. Os bons espíritos nos recomendam que no trabalho mediúnico nós sejamos modestos, discretos e prudentes. Vamos ver o que isso quer dizer, né? Por que eles recomendam isso? Por que os espíritos se preocupam com isso, não é? Nós estamos vendo o que é ser modesto. O que é? É o contrário do quê? Do vaidoso, às vezes também orgulhoso, não é? É justamente o exibido, não é? Modesto. Mas por que será que a gente precisa ser modesto na prática mediúnica espírita? Por que ser modesto, não ser vaidoso? O que é que isso acarreta, não é? Vaidade. Por que nós vamos ter vaidade na prática mediúnica? Vaidade do quê? Somos nós, por exemplo, que somos os espíritos que falam, que produzem os fenômenos? Não. Se somos médiuns, somos só intermediários. Se nós somos dirigentes, nós apenas dirigimos a parte externa, mas nós não comandamos os fenômenos. Esses são feitos dentro de leis divinas. E com a direção dessa equipe espiritual admirável, não é? Então por que o dirigente também tem que ficar vaidoso? Ou um dialogador? Porque eu sei dialogar com os espíritos, e daí? Não é? É uma tarefa. Você muitas vezes é assistido também por bons espíritos, então não há razão para sermos vaidosos, orgulhosos. Se nós formos, vamos atrair maus espíritos. É a brecha, né? Como é que os maus espíritos podem sintonizar conosco? Nas nossas falhas, nos nossos atos, pensamentos e sentimentos errados. Então, se nós formos vaidosos, orgulhosos, nós estaremos oferecendo campo para espíritos adversários. Então não convém. Então convém que a gente seja modesto. Jesus, no seu Evangelho, ele diz certa vez: quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Interessante, não é? Fez tudo o que foi mandado. E não tem que se orgulhar nem se envaidecer, fez o que devia fazer. Então nós aprendemos bastante com o Evangelho e com a orientação espírita para sermos modestos. Mas e discretos? Por que discretos?
Quando uma pessoa é discreta, por que ela é discreta? Como é que a gente sabe que ela é discreta? Não chama atenção, não é? É uma pessoa discreta, ela está lá, está presente, tem o seu lugar, mas ela não fica chamando atenção mais do que o normal, que chama mesmo atenção a presença de alguém, né? Então, discreto na reunião mediúnica é quando nós não ficamos nos exibindo, não é? Comentando tudo, querendo aparecer. Discreto. Nós somos discretos, porque nós estamos aqui numa função, num trabalho. Não é palco, não é vitrina. Nós estamos aqui discretos. Cada um no seu papel, cada um na sua função, né? Então, não estamos exibindo nada e nem querendo comentar isto ou aquilo outro para mostrar que sabemos. Prudentes. Jesus diz assim, sede mansos como as pombas, prudentes como a serpente. A gente sabe que Jesus estava falando da nossa orientação. Mansos como as pombas é porque os pombos não são ave de rapina. Não são agressivos, embora eles briguem bastante entre eles, não é? Mas verdadeiramente não é uma ave de rapina, não é. Muito bem, mansos como as pombas, nós até entendemos. Agora, prudentes como as serpentes. Sabem que eu encontrei uma explicação? A serpente rasteja pelo solo. E quando o solo trepida, porque é alguma coisa grande, ela se esgueira. Ela não vai de encontro. A coisa é perigosa, é grande. Ela se esgueira, ela é prudente. Nós, às vezes, não somos prudentes na vida. A gente vai de peito aberto, né? Mas não pensou, não calculou os riscos, não é? Então, nós devemos ser prudentes na prática mediúnica. Nós somos cuidadosos, o que estamos fazendo, para que estamos fazendo. Com um espírito, por exemplo, que está agressivo, nós não vamos lá como mandões, né? Nós não vamos afrontá-lo. Nós usamos de energia se necessário, mas nós vamos com o envolvimento do amor, da compreensão, não é? Ele está fora de si, ele não tem conhecimento espiritual, mas nós temos. Bem, então nós temos que ser discretos, porque nós vamos respeitar, prudentes, melhor dizendo, né? Nós vamos evitar ferir pessoas, causar perturbação, fazer revelações prematuras. Então nós somos cuidadosos. Não é porque nós sabemos alguma coisa que nós vamos alardeando para todo mundo, não é? Somos prudentes. Nós temos sempre que procurar respeitar a privacidade alheia. Quando dialogamos com o espírito, nós precisamos às vezes saber o que se passou com ele, como ele se sente, para que a gente possa ajudar. Mas conforme o caso, já houve situações em que eu disse ao espírito, não, eu não preciso saber. Eu só quero que você esteja bem. Nós queremos aqui ajudar para que você se sinta mais calmo e melhor. Porque conforme o caso, a gente percebe que ele não está à vontade e não está querendo revelar o seu problema particularmente. Se não for necessário, nós contornamos a situação, não é? Bem, nunca poderemos contar então o que os espíritos nos revelam. Estamos falando para ser discretos, modestos, prudentes. Então fica mudo aí. Não fala nada, não faz nada. Será que é isso? Afinal de contas, nós estamos vendo, ouvindo, captando pensamentos dos espíritos. Não vamos poder nos manifestar também? Podemos. Quando for necessário e quando for oportuno. É o crivo nosso, não é? É necessário? Então sim. É oportuno? Então sim.
Mas fora disso, a gente vai tomar muito cuidado, muita cautela, não é? O exibicionismo é prejudicial. Se exibir na prática mediúnica, seja o médium, seja o dialogador, seja o dirigente, seja o elemento de apoio, de sustentação, é prejudicial. Nós vamos ver por quê, não é? Vamos ver assim médiums e dirigentes que se vangloriam de público. Do que eles se vangloriam? Do que conseguiram fazer. Das curas que realizaram, dos fenômenos produzidos através da mediunidade ou do grupo. Às vezes a pessoa tem a vaidade do grupo. Ah, o nosso grupo é formidável. Você precisa ver cada fenômeno que acontece por lá. Porque no nosso grupo... Olha o exibicionismo aí. Certo? Eu pus aqui alguns exemplos. Porque como é que a gente podia passar isso? Então me lembrei de algumas situações. Um dirigente olha para todos e diz: estão entrando nesta sala alguns espíritos e se aproximam dos assistentes, das pessoas. Isso é exibicionismo? É exibicionismo, sim. Ele está querendo mostrar que ele vê aquilo que a gente não vê. Que ele pode mais, que ele sabe mais, ele está se exibindo, sim. Agora, no que isso prejudica? Deixa ele se exibir um pouco. Não, olha o que prejudica. Ele falou que estavam entrando alguns espíritos e que se aproximavam das pessoas. Ora, nós sabemos que as pessoas ainda não estão bem preparadas, não estão fortes de conhecimento. As pessoas se impressionam. Nós mesmos precisamos tomar cuidado, porque se alguém fala para nós, não sei, acho que você hoje não está bem assistido. E de repente a gente já fica inseguro. Será? Vai ver que a pessoa viu, vai ver que ela sabe. Porque a gente tem os problemas do complexo de culpa, né? A gente sabe das suas falhas. Então, a gente já fica dependente, meio preocupado. Então, as pessoas ali, ele não falou quem era, todas as pessoas já ficaram inquietas. Isso é bom numa reunião mediúnica? Nós precisamos das pessoas calmas, confiantes, mente serena. E como é que fala uma coisa dessa? Deixa todo mundo inquieto, não é? E se de fato ele podia identificar que alguém está com problema e que os espíritos se aproximaram, também não deveria falar. Será que a pessoa sabe reagir? Há pessoas que desmoronam se acharem que estão com um espírito realmente e ainda a pessoa disser, olha, é com ela, é com ele. Certo? Não cabe essa atitude, né? Ou então o dirigente dizendo, o dirigente ou um médium ou um elemento de sustentação dizendo, posso captar telepaticamente os pensamentos de todos que estão aqui. Será que isso é possível? Captar os pensamentos de todos? O que vocês acham? Não é não? Por que não é? Exato, são faixas mentais, são ondas mentais, ele não pode estar por dentro de todas. Ele pode captar talvez de alguns, mas não de todos. Que pretensão! É como dos espíritos que estão presentes, um médium vidente não pode ver todos os espíritos. Ele vê alguns espíritos, ou um espírito, não é? Se o médium diz, não, eu vejo todos os espíritos que entram aqui, já é exibicionismo. Os espíritos estão me dizendo o que se passa no íntimo de cada um. O que é que vocês acham? Os espíritos estão me dizendo o que se passa no íntimo de cada um. Eu tenho uma observação a fazer. Espíritos fofoqueiros, hein? Estão lá preocupados em ficar contando o que se passa no íntimo de cada pessoa, né? Não é verdade.
não é todo espírito que sabe o que nós pensamos. A gente aprende na doutrina, no livro dos médiuns, que de fato os espíritos captam os pensamentos, mas quando tem sintonia, quando tem certa afinidade, e também quando o espírito está interessado. Porque é como nós, quando caminhamos na rua lá fora, a gente está prestando atenção em todo mundo? Não. Se a gente quisesse, a gente prestaria atenção numa pessoa, tudo. Mas não dá, nós estamos vivendo. Os espíritos também. Eles não sabem tudo o que nós pensamos, não. E não sabem tudo de todos, não. Isso é importante a gente lembrar, porque senão a gente fica meio místico, a gente fica medroso, como o pessoal aí fora. Eles acreditam tudo, que se eles acham que a gente entende de coisas espirituais, eles acreditam em tudo que disser, não é? Não, nós espíritas só falamos aquilo que está coerente com a doutrina, o que está dentro da possibilidade de ajudar ou não. Mas há pessoas que querem aparecer ou querem dominar os outros, dominar pelo medo, demonstrando que tem poder, não é? Então dizem que sabem tudo de todos, não é verdade. Não é todo espírito que sabe o que pensamos. Se o espírito não chega na nossa faixa de pensamento, ele não sabe o que nós estamos pensando, não. Enquanto nós pensamos na faixa deles, eles podem saber. Mas quando nós estamos com o pensamento mais elevado, se o espírito é muito tacanho, terra a terra, ele não alcança, não. Ele não compreende, não percebe. É como as pessoas. Sempre que a gente pensar como espírito se fosse muito diferente, lembra que espírito é gente. E aqui na Terra, nem todas as pessoas percebem o que está se passando com os outros. Nós trabalhamos junto com pessoas às vezes, e às vezes aquela pessoa está com um problema, ela está diferente, ela está de olhar entristecido, monossilábica, fala pouco, mas está todo mundo, cada um ocupado com as suas coisas, percebem? Não percebem. Às vezes a gente nem presta atenção direito nos outros. Ora, os espíritos também são gente. E eles têm seus interesses, seus problemas. Então eles não sabem captar todos os pensamentos. Só os espíritos muito elevados, evoluídos, não é? Mesmo assim, eles não ficam escarafunchando, não, só quando é necessário e útil. Vejo a aura de todos os presentes. O que é aura, hein? É uma emanação perispiritual e, quando estamos encarnados, também do organismo. Se é um espírito, a emanação é só do perispírito dele, aquela aura que forma, aquela faixa ao redor dele, né? Não é o perispírito, é a emanação dos fluidos do perispírito. Isso que é aura. Como nós estamos encarnados, nós temos perispírito, então temos aquela emanação. Mas não só a emanação do perispírito, o corpo também emana energias, fluidos. Então há uma mescla na nossa aura, né? Então ele diz: vejo a aura de todos os presentes. É verdade que algumas pessoas conseguem, elas transcendem o corpo e visualizam a aura nas pessoas. Mas não de todo mundo. Não, de todo mundo não. E depois, que adianta observar a aura? Essa aura está boa. Não, essa aura dessa pessoa não está boa, não. O estado espiritual não é bom. Mas isso é momentâneo. A aura não traduz a vida inteira da pessoa. Ela pode representar um momento. Então, naquele momento, a pessoa está entristecida, debilitada, qualquer coisa. Então, a aura dela ficou mais diminuída, não está vibrante, não está luminosa, certo? Então, julgar pelas auras, de que adianta ver as auras? Um espírito obsessor está envolvendo essa pessoa, está colado ao seu corpo. Lá no centro, na sede, e acho que aqui também,
a gente já está tomando o cuidado de não falar obsessão. Você está com um obsessor, você precisa ir para a reunião de desobsessão. Nós falamos aqui, estudamos tecnicamente, mas para o povo a gente fala assistência espiritual. Você está precisando de uma assistência espiritual. Tá? Porque se a gente falar obsessão, tem que falar o que é obsessor. E a pessoa vai ficar apavorada. A gente não fala. Eu sei que na conversa comum a gente fala, não é? Mas na casa espírita nós estamos tomando cuidado, porque sabemos o que causa nas pessoas, né? Então não conviria falar isso. E principalmente estaria expondo a pessoa ao julgamento de todos os outros. Ela é obsidiada, ele é obsidiado. Certo? Não pode se fazer uma coisa dessa, né? Diria também aquela pessoa que é exibicionista. Há vários espíritos acompanhando as pessoas. Um deles maldiz o encarnado que acompanha. De novo, hein? Ele não identificou, deixou todo mundo inquieto. Acho que tem um espírito aí que está me amaldiçoando. Então, essa inquietação desnecessária, só para se exibir, para dizer que tem capacidade, poder. Agora, as pessoas que não conhecem muito da vida espiritual ficam impressionadas se uma pessoa se exibe desse jeito. Elas não sabem e acreditam que a pessoa sabe. Se ela está falando, isso deve ser verdade. E por isso vocês vão notar e vão já usar como uma defesa. Em algum lugar, em algum grupo, com alguém, se a pessoa começar a falar uma porção de coisas assim para você, você dá um desconto, quer dizer, não leve em consideração tudo. Se houver mesmo um espírito que está próximo a nós e não é um espírito esclarecido, é perturbado, é perturbador, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos elevar o pensamento a Deus, fazer uma vibração de paz, de bondade, que Deus ampare, que Deus ilumine, que Deus proteja. Jesus ensinou, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Pronto. Nós produzimos uma vibração boa e pronto. Agora, será que algum espírito poderia estar apegado a mim por falhas minhas? Que falhas que eu tenho? Bom, todo mundo tem suas falhas, mas eu vou tomar cuidado para evitar os erros. Vou procurar acertar mais e errar menos. Pronto, essa é a defesa natural. Agora, as pessoas às vezes ficam fanatizadas por quem se exibe. Não ficam só inquietas, impressionadas, ficam fanatizadas. Acham que aquela pessoa sabe tudo. Colocam aquela pessoa num pedestal. Acham que aquela pessoa é o máximo, que ela tem qualidades espirituais que os outros não têm. Ficam fanatizadas pela pessoa, não é? Mas não é bom. Vocês vão dizer, que bom, a pessoa está lá, bem considerada pelos outros. Não, isso é ruim. Vocês conhecem, sabem que Santo Antônio é o santo o quê? Como é que o povo fala? Santo casamenteiro. Por que santo casamenteiro? É porque Santo Antônio de Pádua, naquele tempo, as moças que não tinham dote, tinham dificuldade para casar. Principalmente se o pretendente era um homem rico. Ficava ruim, ela tinha que ter um dote. Senão pareceria que ela estava querendo a riqueza do homem, né? E Santo Antônio ajudava as moças pobres a terem dote para poderem fazer um bom casamento. E com isso ele ficou com a fama de casamenteiro. Agora vocês pensem bem, se não me engano foi através do Chico Xavier, mas não sei qual o autor espiritual, que colocou uma situação do lado de lá da vida, né? Um espírito se queixando que ele estava muito assediado com pedidos das pessoas, ele tinha sido um santo
e todo mundo procurava ele e ficava insistindo com pedidos, ele não podia atender tudo, se sentia torturado. Aí o Santo Antônio, né, que estava do lado dele, falou assim, e comigo? Que o pessoal fica falando o tempo inteiro para eu arranjar casamento, não é? Quer dizer, a fama, o destaque, no começo parece bom, mas traz consequências. Então, esses artistas, por exemplo, quando não tem fama nenhuma, eles querem a fama. Eles querem que o pessoal reconheça eles onde estão. Quando eles conseguem a fama, o que é que eles fazem? Põe um óculos escuro, se disfarça, para poder ter um pouquinho de privacidade. Então, querer se exibir, ser a pessoa importante espiritualmente, é faca de dois gumes. Porque as pessoas realmente se fanatizam por ele. Acham que a pessoa é o máximo, mas em compensação ficam insistindo com ela. Fica assediada a pessoa por curiosos. A gente sempre orienta os médiuns que estão começando a aprender na casa espírita. A gente diz, não conte para os outros. Não fique falando para os outros, eu estou vendo aí um espírito. Não, um espírito mandou um recado para você. Não faça isso. As pessoas não vão lhe dar sossego. Vão ficar insistindo com você. Você não pode a toda hora. Isso vai perturbar você, vai às vezes desviar o seu caminho na vida. Agora, por que aquelas pessoas agem daquela maneira? Por ignorância. Se soubessem, não fariam. Mas como não sabem das consequências, elas fazem. E que nos cabe? Alertar e orientar as pessoas quanto à inconveniência. Alguns fazem isso por presunção ou má fé. Querem realçar ante os outros o seu poder mental, mediúnico, seja verdadeiro ou não. Se é por presunção ou má fé, a gente adverte fraternalmente. Quando a pessoa ignora, está fazendo na maior ignorância, ela não está pensando mal. Ela acredita que ela pode falar tudo, deve falar tudo, não é? Então a gente orienta, alerta. Agora, se a gente percebe que a pessoa faz de caso pensado, então aí a gente tem que advertir, olha as consequências espirituais que você está acarretando para você mesmo, que tipo de espíritos você está atraindo, não é? Então, uns e outros devem ser esclarecidos com a luz da doutrina sobre o assunto. Tais atitudes totalmente desnecessárias. Um dos critérios, né? É necessário? Não, não é. Em nada edificam e deverão ser evitadas. São práticas nocivas e contrárias ao que ensinam os bons espíritos. Nós estamos neste estudo justamente procurando orientar a prática, equilibrar a nossa prática, fazer a prática de um modo acertado, útil. Então nós vimos exibicionismo. Em relação ao exibicionismo, alguma perguntinha ou querem comentar alguma coisa? Porque vocês têm direito também. Depois nós vamos entrar em fanatismo. Tá tudo bem? Tranquilo? Na casa espírita, né, que a gente já começa desde quando entra para assistir palestra, receber passe, a gente já está aprendendo tanta coisa, né? Agora vamos ver então fanatismo. O que será fanatismo? Esse é um fanático. Acho que é mais fácil a gente pensar quando a gente pensar no futebol, né? É fanático por futebol. Ou fanática por novela. Quer dizer que a pessoa dá uma atenção exagerada, faz daquilo um motivo de vida. O fanatismo é uma exaltação. Agora nós estamos falando do campo religioso, porque isso é o que acontece no mundo. E no campo espiritual, religioso, não é? Nós vamos encontrar o fanatismo como um zelo, quer dizer, um cuidado, cego e apaixonado por aquilo em que se crê. Não, eu creio. E não mudo de pensar de modo nenhum. Eu creio firmemente.
Não, porque é assim, eu sei que é assim, eu aprendi assim, porque na Bíblia diz assim. E as pessoas então não conseguem pensar além daquilo. Ficam com a mente bitolada. É isso que é o fanatismo. O problema do fanatismo é esse, porque senão a gente diria, deixa a pessoa com o fanatismo dela. Mas no campo religioso, não. A pessoa não pode ver a verdade, não pode examinar um assunto, não pode perceber se é certo, se é errado, porque ela está vedada. O fanatismo não deixa. Ela não se permite examinar o assunto de modo diferente, não pode. É assim e pronto. Então a verdade está ali, mas a pessoa não vê. É como se fechasse os olhos, não é? Se ela não vê a realidade, se ela se fecha os olhos e só vê aquilo que ela acha que é a verdade no seu fanatismo, ela pode chegar a praticar ações repreensíveis. Esse é o problema do fanatismo. Uma pessoa fanática pode achar que vamos matar os infiéis. Deus vai ficar contente quando nós acabarmos com todos os infiéis. Só ficam os adoradores de Deus. Isso é fanatismo. O pessoal fala também em fundamentalismo, não é? Ultimamente, eles falam assim, né? Quer dizer, só naquele fundamento das pessoas. Agora, no meio espírita, como é que a gente identifica fanatismo? Como será que o espírita se mostra fanático? Quando o espírita se entrega cegamente à direção de qualquer espírito, não faz nada sem ouvir o espírito, ele se torna um autômato. Naturalmente que o espírito fala através de médium, mas às vezes é o próprio médium que está fanático. Ele estabeleceu relação com o espírito, confiou no espírito, acreditou no espírito, e agora o que o espírito disser ele faz. Não adianta você querer falar para ele, argumentar, mas por que esse espírito falou assim? Porque não sei o quê, mas será que está de acordo com a lei divina? Não adianta. O espírito falou, está falado. Ele obedece cegamente, não é? Então aí é um médium fanático, é um espírita fanático. Um espírito responsável, um espírito de certa elevação, ele não submete a pessoa às suas determinações permanentes. Um bom espírito não quer isso. Um bom espírito quer que a gente examine o assunto. Se for necessário, faça perguntas para se esclarecer. E se uma pessoa diz, não, mas eu penso diferente, o que é que faz o espírito que é esclarecido, que é benévolo? O que é que ele faz? Ele manda? Ele ameaça? Ele agride? Ele deixa. Por que ele deixa, hein? Isso, existe o livre-arbítrio. Ele sabe que ele não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. Ele pode falar, aconselhar, explicar. Mas ele tem que deixar a liberdade da pessoa. Na sede, nós às vezes, houve casos, assim, antigamente, uma ocasião a gente queria fazer uma mudança, queria ver se os trabalhos estavam bem, se a gente deveria fazer algo. Fizemos uma reunião com alguns médiuns, não é? E elevamos o pensamento a Deus e pedimos que eles nos dissessem alguma coisa, né? Os espíritos amigos deram manifestações gerais, benévolas, estímulos, mas não disseram faça isso ou faça aquilo. Porque o campo da realização material é nosso. O que for do plano espiritual deixa com eles, que nós nem sabemos o que tem lá e o que precisa, e eles estão fazendo, é a parte deles. Agora, decidir no campo material se nós vamos reunir ou não vamos reunir, se nós vamos começar um trabalho novo ou se não vamos começar, isso não é dos espíritos. Eu sei que em algumas casas
eles têm como se fossem mentores, não é? E aqueles mentores espirituais é que dizem tudo o que vai fazer, quando vai começar, quem pode trabalhar. Os espíritos na nossa casa não querem isso, não. Eles não querem que a gente fique dependente. Eles estimulam, eles dão assistência, mas eles dizem, a direção é de vocês, estudem, analisem, conversem e decidam. Eles vão nos inspirar, mas nós temos liberdade de aceitar ou não a inspiração. Nós temos a responsabilidade, é o nosso campo de trabalho, é o nosso campo de experimentação. Eles estão desencarnados, trabalham no campo espiritual dos desencarnados. E vão tirar a nossa oportunidade? Eles desencarnados e comandando tudo a gente aqui? Não, eles socorrem, assistem, mas não determinam. Os bons espíritos podem contar. Os bons espíritos não determinam. A gente aprende isso também no livro dos médiuns, não é? Agora, o espírita também se mostra um tanto fanático quando ele está caminhando com alguém pela rua, tropeça, ele diz, um espírito quis me derrubar. É você que não olhou direito, não levantou o pé direito, né? Pode haver um espírito querendo perturbar a gente? Pode. Mas tudo que acontece, você atribuir aos espíritos, isso é fanatismo. Passou do limite, exagerou. Certo? No livro dos médiuns, Allan Kardec coloca aquele caso de umas senhoras que achavam que elas estavam perseguidas por maus espíritos, que elas eram sofredoras por espíritos malévolos. E os espíritos disseram, fala para ela tomar cuidado com a língua. Elas falavam tanta coisa má, tanta maledicência que atraíam espíritos maus. Certo? Um outro senhor disse assim, está acontecendo aí, aconteceu a porção de peste no meu gado, mas não sei o quê. Os espíritos disseram, é que ele não quer gastar dinheiro, não quer fazer a limpeza direito, ele tem que tomar cuidar das coisas e não ficar atribuindo isso aos espíritos. Em nossa casa, às vezes, a gente, sabe, muita pressa, correria, e a gente às vezes não é ordeiro, colocou uma coisa no lugar em que não era, depois a gente fica procurando. Fica procurando. Quando não encontras, esses espíritos ficam mexendo as coisas, me atormentando, não é? Isso nós dizemos que é fanatismo, não é? Fanatismo. Agora, é natural que haja em nosso caminho provas e expiações a enfrentar. Mas, no fundo, nós somos os responsáveis diretos por aquilo que nos acontece. Nós não podemos colocar na culpa de espíritos, não é? Ficarmos assim apavorados, fanatizados, tudo são os espíritos que estão causando em nossa vida. Agora, Allan Kardec, ele fez uma classificação dos espíritas. Eu acredito que vocês conhecem. Está no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 3, item 28. Ele fala que os espíritas podem ser classificados em 4 tipos. E vamos ver em qual tipo a gente está? Experimentadores. Espírita experimentador é aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Mas ele acha que é só uma ciência de observação. É uma série de fatos mais ou menos curiosos. Eu acho que por aí tem alguns espíritas experimentadores. Gostam de ir à reunião mediúnica, vão de uma casa para outra, mas eles só querem observar fenômenos. São curiosos, eles acreditam, eles sabem que é verdade, mas eles não estão tomando compromisso nenhum, eles só gostam da experiência. Espíritas imperfeitos compreendem a parte filosófica, admiram a moral que decorre desses ensinamentos, mas não a praticam. Então, algumas vezes as pessoas dizem assim, eu não sou espírita, quem sou eu? Bem que eu queria ser. O que a pessoa está querendo dizer? Ela quer se mostrar humilde. Porque para ser espírita tinha que ser aquela pessoa, né, que entende, que age de acordo com os ensinamentos.
Mas eu acho que a gente pode pensar nisso aqui, ó. Espírita imperfeito. Eu sou imperfeito, mas sou espírita. Certo? Eu ainda não faço tudo como devo, mas eu sou espírita. Eu sou adepto das ideias, eu entendo, aceito essas ideias. Espírita imperfeito. Não precisa dizer que não é espírita. Pode dizer que é espírita imperfeito, não é? Agora, existem os espíritas exaltados, que é justamente o que está citado aqui na aula, né? O que é espírita exaltado? São aqueles que têm uma confiança cega, infantil no mundo invisível. Aceitam com extrema facilidade, sem verificação, aquela reflexão, exame sobre o assunto. Não, se ele fizesse essa reflexão, exame, ele perceberia que aquilo é absurdo, é impossível, mas ele não reflete. Tá? Nós não estamos dizendo ainda que é o fanático. Kardec está falando daquele exaltado, que se exalta. Gostou, que coisa linda, é assim mesmo, certo? E qual é o problema desse espírita exaltado? É que as pessoas, quando escutam ele falar, não acreditam no espiritismo. Por causa dele. Essa pessoa exaltada, essa pessoa crédula, essa pessoa que não raciocina, se esse é um exemplo de espírita, está mal servido, não é? Então ele quer convencer as pessoas, quer trazer as pessoas para o espiritismo, mas o próprio jeito dele, a conduta dele, o modo exaltado dele ser, não favorece. Kardec diz que somos menos indicados para conseguir convencer as pessoas das verdades espíritas. São os espíritas exaltados, né? Agora, e verdadeiros espíritas? Eles não só admiram a moral espírita, mas a praticam e a aceitam em todas as suas consequências. Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita. Vocês lembram para concluir? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. Nós todos, pelo conhecimento espírita que a gente vai entendendo, a gente vai mudando o modo de ser. Claro que não espere de nós santidade da noite para o dia, mas nós estamos mudando o nosso modo de ser. Às vezes nós éramos explosivos, agora a gente pensa um pouco mais. De vez em quando a gente explode ainda. Mas a gente já vai atrás, já conserta a situação, não é? Está influindo em nós o conhecimento espírita. Está orientando a nossa conduta, não é? A gente não só admira a moral espírita, a gente está procurando praticar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Kardec não disse porque ele é perfeito. Pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. É aí que a gente sabe que é um espírita. Então não precisa ter medo de dizer que é espírita, porque pensar, se eu falo que sou espírita, eu estou dizendo que eu sou bom. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O espírita se modifica mesmo na família. Sabe, a família muitas vezes não entende o nosso desejo de conhecer doutrina, de perseverar, de frequentar. Mas com o passar até as pessoas são assim, né? Quando a gente fala do espiritismo, né, e a gente está procurando ser espírita, se a gente faz qualquer coisinha errada, eles dizem assim, e você é espírita, é? Espírita faz isso, é? Eles ficam cobrando a gente, não é? Mas realmente, nós estamos nos esforçando. Perfeitos não somos, mas nós estamos na busca. E os familiares, os que convivem conosco, com o passar do tempo, porque nós começamos no espiritismo, leva 2, 3, 4 anos, para aquilo produzir uma modificação mesmo.
Aí as pessoas começam a dizer, você mudou. Fulana mudou, Beltrana mudou, está melhor. Não é? Eles vão observando. E a propósito de como o espiritismo influi na pessoa, eu tenho um exemplo verdadeiro e que eu ultimamente ando contando para todo mundo. No nosso curso de iniciação lá na sede, anos atrás, chegou na leva nova, no começo do ano, um casal. A moça não tinha visão, eles eram jornalistas, pessoas interessantes, e ela começou, a gente falava na aula e ela fazia perguntas e contestações e disputas. Deu um pouquinho de trabalho no começo, né? Mas nós percebemos logo que não era o comum das pessoas que vêm já desejosas de ouvir. Então fui conversar com ela e disse, tenho notado que vocês estão aqui na casa, sejam sempre bem-vindos. E notei que você está muito interessada nos assuntos que você pergunta, você quer tirar a dúvida. Mas eu gostaria de saber como é que vocês chegaram aqui ao centro, por que que vocês vieram ao centro? Ela disse, é que eu tenho um parente, é um homem muito bom, é bom chefe de família, é bom pai, é bom esposo, é bom profissional, é uma pessoa e tanto. E eu então quis vir aqui para ver que religião é essa que faz alguém ser como meu parente. Sabe quem era esse parente? Ciro Fumagalli, companheiro que faz palestras, ele trabalha atualmente mais lá em Valinhos, mas trabalhou muitos anos na nossa casa. Ele é uma pessoa aparentemente comum. Você vai perguntar o quê? Que ele está fazendo uma grande obra, que ele é um missionário. Não, ele é oftalmologista, ele também faz acupuntura ultimamente, ele é casado, tem mulher, filhos, é uma criatura discreta. Aparentemente é uma pessoa como outras, mas no dia a dia, na vida dele, ele está dando testemunho daquilo que ele crê, daquilo que ele entende, daquilo que ele sente. Então, esse exemplo do espírita é que é o mais importante, não é? Não é falar para os outros que o espiritismo é bom. Não é querer convencer aos outros com exageros, com fenômenos, para as pessoas se tornarem espíritas. Vivendo de acordo com a doutrina espírita, as pessoas acabam percebendo o valor que tem. E vocês vão reparar, se vocês levam a conversação, por exemplo, para um ângulo sempre nobre, discreto, vocês às vezes estão conversando numa roda de pessoas sobre um determinado assunto, na sociedade, na política, e você não acompanha aqueles comentários tristes, e você conversa isso, comenta aquilo outro, tudo, não é? Você também tem a sua opinião. Daí a pouco a pergunta é assim, você é espírita? Como é que eles perceberam? Pela característica, a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, da conduta. É isso que revela o espírita. Como ele está sabendo pensar, sentir e agir. E dentro da prática mediúnica espírita, o espírita também está agindo assim. Por isso é que ele nunca vai ser exibicionista ou ficar fanatizado. Ele está sempre procurando agir de acordo com o que a doutrina espírita lhe esclarece. Alguma perguntinha? Uma troca de ideias? Às vezes vocês têm algum caso para contar? Uma situação, sei lá. Porque a gente que ministra assim uma aula, a gente também aprende, a gente ganha experiências com o pessoal, que conta isto ou aquilo. Então nós vamos partir para a parte do trabalho, não é? Do nosso trabalho espiritual.